Bem-vindos à Escatologia em Tempos de Crise. Estamos analisando as igrejas de Apocalipse. Estamos agora com a igreja de Tiatira. Tiatira está em Apocalipse capítulo 2, verso 18. Na verdade, eu acho que é a última igreja do capítulo 2 de Apocalipse. E aí vamos, então, o que era Tiatira? Tiatira é um centro comercial com muitas agremiações e cada agremiação tinha um deus específico. Uma pessoa comum, assim, uma pessoa conhecida em Tiatira, na Bíblia, é a Lídia. No capítulo 16 de Atos, no verso 14, fala que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Se os crentes de Tiatira eram cristãos, pertenciam possivelmente a esses grêmios, que eram lugares de negócios, lugares de contratos, mas também eram lugares de culto pagão, da deidade na qual eles serviam. O problema disso era claro: o cristão não ia participar de uma festividade pagã para alcançar o lucro. Um cristão não pode pedir a bênção de Deus participando de um culto pagão. É uma coisa lógica, não é? A Bíblia é clara com relação a isso. Nós vemos os crentes no livro de Atos, tem uma igreja, acho que foi Tessalônica, onde os crentes, uma vez convertidos, queimaram os livros de bruxaria e feitiçaria. Então é isso, não? O cristão não deveria participar disso. Então Cristo se revela no verso 18, no capítulo 2 de Apocalipse, a igreja de Tiatira, da maneira seguinte: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então essa é a descrição de Jesus. Ele então tem seus olhos como chama de fogo, fogo que consome o pecado, fogo que purifica, e os seus pés firmes para esmagar seus inimigos. Pés de bronze polido, pés firmes para pisar. Ambas as imagens nos mostram o caráter vasculhante do Senhor. O Senhor que enxerga todas as coisas, o Senhor que pisa os pés dos seus inimigos. E sempre quando isso acontece com relação à igreja, é a procura de Jesus ao arrependimento. Jesus vasculha a igreja para mostrar à igreja os seus pecados, para que se arrependam. E os pés, como bronze polido, demonstram o seu poder para vencer o pecado e a maldade que pode então nos oprimir. E ali vem as coisas boas. As coisas boas da igreja estão no verso 19. Fala assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tiatira então foi uma igreja que soube viver uma vida de crescimento contínuo em todas as áreas. Perseveraram em muitas coisas. Perseveraram em obras dignas, no amor, diferente de Éfeso, que Éfeso teve um problema gritante com o amor. A igreja de Tiatira tinha resolvido esse problema. Não foi somente no amor, foi na diaconia, no serviço desinteressado. A igreja era muito dada a ajudar aos outros. Era uma marca da igreja. Eles perseveraram no meio das provações e foram constantes. Eles não ficaram presos ao passado. As obras anteriores poderiam ter sido boas, mas eles sabiam que tinha muito mais pela frente. Então as obras novas ultrapassaram as obras antigas. Lembra a igreja de Jerusalém, quando a Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e eles consideravam que tudo que eles tinham era de todos, participavam juntos com alegria, com simplicidade de coração, pregando o evangelho a cada pessoa, e o Senhor ia acrescentando cada dia os que iam sendo salvos. Essa característica da igreja de Jerusalém era uma característica da igreja de Tiatira. E podemos ver que nós não podemos deixar de ter essas virtudes. Nesse aspecto, a igreja de Tiatira fala muito ao nosso coração, porque a igreja deve viver na prática do amor. Paulo escreve aos Colossenses que o amor é o vínculo da perfeição. E Hebreus, capítulo 13, verso 1, fala que seja constante o amor fraternal. A igreja deve ter uma fé firme e inabalável no Senhor. Nós devemos manter com firmeza a nossa vocação, a nossa vida. A igreja deve desenvolver o serviço diaconal
como uma prática de vida. Eu sei que nós temos diáconos como oficiais da igreja, mas na verdade, se nós olharmos o contexto do significado da palavra diáconos, todos somos chamados a exercer o ministério diaconal. Romanos capítulo 12 fala assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E lembramos, é claro, de Jesus no dia que lavou os pés dos discípulos, porque ele falou: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E a igreja, claro, deve perseverar na fé e na missão, apesar das dificuldades ao seu redor. Mateus 24, claro, lembramos quando Jesus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. E a igreja, claro, não deve viver das glórias passadas. Eclesiastes, capítulo 7, verso 10, fala: jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Então, também lembramos do maná do deserto, não é? O maná, ao dia seguinte, apodrecia, criava vermes. Nós não podemos viver presos às glórias do passado, pensar que o que nós fizemos no passado é suficiente para hoje. Não é não. A igreja de Tiatira nos fala, nos conversa sobre isso. Por quê? Porque 1 Coríntios 15, 58 fala que o trabalho no Senhor nunca será em vão. Então, isso deve nos chamar à perseverança e a crescer como igreja. Tiatira fala muito para nós com relação a isso. Mas, infelizmente, Tiatira teve seus defeitos, que foram também muitos, assim como muitas foram as suas virtudes. A partir do verso 20, Jesus fala: tenho porém, capítulo 2 de Apocalipse, ok? Tenho, porém, contra ti que tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ele incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas, não somente Tiatira, as igrejas, conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. A pergunta, é claro, é quem é Jezabel? Jezabel, na verdade, está no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 16. Jezabel é esposa do rei Acabe. Jezabel era da Fenícia e ela foi quem introduziu o culto de Baal como culto nacional. Ela estabeleceu o culto de Baal como a religião oficial do reino de Israel. Até então, os pecados dos reis de Israel, do período de Jeroboão até Acabe, era seguir os pecados de Jeroboão, quer dizer, manter um culto ao Senhor de uma maneira adulterada. Mas eles cultuavam a Deus, eles queriam cultuar a Deus somente de uma maneira adulterada. Isso era um pecado. Isso dá para uma boa pregação, na verdade. E possivelmente eu falarei sobre isso em outra oportunidade. Mas eles mantiveram o culto ao Senhor de uma maneira sincrética. O que Acabe fez por imposição da Jezabel foi justamente oficializar a religião de Baal. Baal então teve um culto oficial com funcionários, com sacerdotes, profetas pagados, bancados pelo dinheiro público. E ali, isso foi o que aconteceu, mas ela também perseguiu a igreja. Em 1 Reis, capítulo 18, uma das coisas que o servo de Acabe fala com Elias é que Jezabel matou os profetas do Senhor, e então os servos de Deus tiveram que esconder os profetas e sustentá-los com pão e água por causa da perseguição ferrenha da Jezabel. E é claro que Jesus chama essa mulher de profetisa. Por quê? Porque no contexto do Apocalipse, o que Jesus vai dizer é que ela usava o misticismo para seduzir os membros da igreja a se prostituírem na idolatria.
há então uma ideia de imoralidade, idolatria, como era o culto a Baal. Porque o culto a Baal era um culto imoral, era um culto onde se praticava a prostituição cultual. Então nós temos que também ver isso. E por isso que Jesus junta a idolatria com a imoralidade sexual, usando o termo, é claro, prostituição. Porque sempre estão ligadas. Na verdade, para muitos, o sexo hoje é um novo ídolo. E é claro que Jezabel adentrou-se na igreja e levou o povo a uma vida devassa, se colocando como a voz de Deus no meio da confusão. A igreja, então, tinha suportado provações externas. Tinha suportado, mas estava sucumbindo às provações internas. Ela sorrateiramente entrou na igreja, posicionou-se na liderança, deturpou o evangelho. Ela permitiu o pecado sensual, introduziu um falso evangelho, ela foi seguida e obedecida. Jesus fala então que deu-lhe tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição, porque ela pratica uma apostasia. Eu falei sobre isso na blasfêmia contra o Espírito Santo, na série que está também aqui neste canal. Justamente que o apóstata, o falso profeta, ele não se arrepende. O coração dele está tão endurecido, tão obstinado pelo pecado, que ele não se arrepende. Por quê? Porque o apóstata blasfema contra o Espírito Santo. E Jesus fala então que tanto ela quanto os seus seguidores receberão o justo juízo do Senhor. E aí é quando nós vemos que Deus certamente julga o seu povo. Foi como Pedro falou, que o juízo começa pela casa de Deus. Então Deus demonstrará que ela era uma serva de Satanás, assim como Elias fez no Monte Carmelo, ou como Jeú fez, que acabou com o culto a Baal. A mesma situação, mesma circunstância. Deus julgará o seu povo. E Jezabel então receberá a justa recompensa pela sua maldade. Deus é um Deus retribuidor. Ele não deixará inocente o culpado. Então a igreja tinha que se afastar desse ensino satânico de Jezabel. Voltamos ao Monte Carmelo, quando Elias fala para o povo que eles tinham que decidir a qual Deus iam servir, se era Deus ou Baal. Mesma circunstância, Jesus fala aqui para a igreja de Tiatira. A doutrina de Jezabel era conhecida como as coisas profundas de Satanás. E quantas pessoas não ensinam questões satânicas nas igrejas? Quantas pregações se detêm somente para falar isso? Quantos estudos, quantos vídeos, quantos blogs, quantos livros falam sobre isso? E quantos não têm ensinado o ocultismo em nome da fé? Práticas pagãs, questões que não deveriam ser nomeadas nem faladas nas igrejas. As pessoas fazem isso. Jezabel então misturou idolatria com fé, criando um misticismo atraente, um sincretismo atraente. Igreja então podia se misturar, no ensino de Jezabel, igreja e sociedade poderiam se misturar sem problema algum. Sem confronto com o paganismo reinante, ela não seria perseguida. Assim, então, aqueles que se poderiam sentir ofendidos pela atitude dos cristãos não seriam ofendidos e passariam a formar parte da igreja, mas uma igreja sincrética, uma igreja cheia de pessoas não cristãs, uma igreja que estava se afastando do evangelho, ou seja, um grupo de pessoas que falam que são cristãos, mas na verdade o coração deles está longe do evangelho. Isso é o que Jesus fala, prostituir a fé. E Jesus promete não sobrecarregar a igreja com outro peso assim. Por quê? Porque a vitória estava garantida. Jesus ia se levantar a favor do seu povo para libertá-los dessa opressão satânica que estava dentro da igreja. E por isso nós podemos confiar que mesmo que a igreja possa entrar num período de apostasia, a igreja local estou falando, que possa entrar num período de apostasia ou de falsos ensinos, Deus sempre vai se levantará homens e mulheres e pessoas que vão defender a fé, e Deus mesmo julgará o falso profeta e o herege. Então, o juízo de Deus sempre descerá, somente que nós devemos estar do lado certo. É isso, afirmando nossa fé no Senhor. E a promessa, então, ao vencedor é justamente que ele deve conservar aquilo que tinha preservado. Jesus fala assim nos versos 26 ou 29, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa promessa é poderosa, porque é domínio e autoridade governando juntamente com Cristo.
A igreja vencedora desfrutará do governo de Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 11 ao 13, Paulo fala: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Então, se perseveramos, também com ele reinaremos. Ao mesmo tempo, ele receberá uma glória maravilhosa. Jesus é a própria estrela da manhã. Jesus é a nossa herança. Nós receberemos como herança o próprio Jesus. Veja, a nossa herança não é o céu, nossa herança é Jesus. Muito melhor ainda. Para os crentes de Tiatira e nós, que a nossa herança seja Cristo, nos mostra que tudo o que nós temos é Ele. Ele é suficiente para nós. E por isso nós devemos viver perseverando até o fim, porque fiel é o Senhor que nos guarda. Ele é o Senhor da igreja. Com isto encerramos a mensagem da igreja de Tiatira aqui em Escatologia em Tempos de Crise. Escreva e ouça outras mensagens desta série e de outras também. E coloque essas atualizações para que participe conosco, então, aqui em Escatologia em Tempos de Crise. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Escatologia em Tempos de Crise por aqui encerra. Mas continuamos com o estudo do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe.